Grosso. Salve, salve, no ar Chumbo Grosso, o seu programa policial. Seja muito bem-vindo, sabadão, compromisso comigo aqui, Passa Ponte, a sua televisão. Nosso programa no padrão, tudo sobre o caso da grávida assassinada em São Gonçalo. Operação no Salgueiro prende bandidos, armas e drogas. Cabeleireiro assaltado em São Gonçalo. Sem perda de tempo, de primeira matéria de hoje, hein, gente? Batalhão de Itaboraí conquista resultados por lá, contra o crime, ó, o bicho tá pegando lá pra rapaziada do crime. Vamos assistir, bota na tela. A favela da Reta Velha, em Itaboraí, há muito tempo é conhecida como uma área violenta. Diversas ações de policiamento extensivo realizadas pelo 35º Batalhão da PM foram intensificadas no ano passado e levaram à prisão de vários líderes do tráfico, apreensão de mercadorias e armas e no prejuízo de milhões de reais. Hoje, os policiais do batalhão efetuam patrulhamento de rotina e a população já sente a diminuição da criminalidade. Acompanhamos o 35º Batalhão em mais uma operação de rotina na Reta Velha. O comandante do batalhão, Fernando Salema, explica o que é a ação realizada nesta quinta-feira. A gente sempre procura coibir o tráfico de drogas. Então essa operação chama de vasculhamento. A gente sempre tenta localizar, né, o local de homicídio deles ou de concentração onde ele possa estar escondido as drogas, as armas. Mas ao mesmo tempo a gente também tenta fiscalizar os veículos, para ver se tem algum auto roubado ou furtado. Aqui a gente faz as consultas e o que for apreendido a gente conduz para a delegacia ou depósito público. Parabéns ao comandante Salema e todo o seu grupo de trabalho. Show de bola, 35 tirando onda. Itaboraí não é mais a mesma coisa não. Bicho pegou pra bandidagem lá. Segunda matéria de hoje. Mulher grávida encontrada morta em São Gonçalo. Esse caso foi um absurdo. Vamos assistir. Bota na tela. Parecia que estávamos em um filme de terror. Essas foram as palavras de um policial militar que entrou na casa da auxiliar administrativa Suelen de Souza Salles, de 26 anos. Ela foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira dentro da própria casa, na Avenida São Paulo, no bairro Trindade, em São Gonçalo. O que torna a história ainda mais chocante é que a mulher estava grávida de 6 meses do primeiro filho. O marido da vítima saiu para trabalhar pouco depois das 6 horas da manhã. O crime aconteceu logo em seguida. Segundo populares, 2 homens foram vistos por volta das 7 horas da manhã entrando na residência e eles foram vistos novamente minutos depois saindo do local. Eles, no momento, carregavam 2 sacolas plásticas onde possivelmente estariam os pertences da vítima. Percebendo a ação dos bandidos, vizinhos ligaram para a polícia militar, que ao chegarem ao local, verificaram que a mulher havia sido assassinada. Dezenas de pessoas estiveram no local. O primo da vítima, muito abalado, foi um dos poucos que apresentou condições de conversar com a imprensa. Sentimento de tristeza, muita raiva, né? Covardia, muita crueldade fazer isso com uma pessoa, entendeu? A gente sabe que aqui o bairro está perigoso, está largado, está tendo assalto diário. Acho que viesse, assaltasse, mas entendeu? Não fizesse nada com a pessoa, entendeu? Isso é crueldade, entendeu? Tristeza, muita tristeza, angústia. Não tem. Nessa hora a gente não sabe o que vai falar, o sentimento que tem, entendeu? Testemunhas afirmaram ainda que os suspeitos eram brancos. Familiares de Suelen disseram que a casa estava totalmente revirada. Suelen e o marido, que teve a identidade preservada, viajariam para o Rio Grande do Sul no próximo feriado e eles estavam com cerca de R$10 mil guardado. O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que colheram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos. A primeira linha de investigação que a polícia trabalha é de roubo e crime premeditado. Como todo mundo espera, né? A justiça seja feita, os autores sejam capturados e que pague, entendeu? Mas a gente sabe que é difícil, entendeu? Num momento desse, a gente quer justiça, mas nem sempre fala, talvez nem adianta muito fazer justiça, ninguém fica preso. Vamos aguardar as investigações desse caso bárbaro. Foi o caso que horrorizou todo o Rio de Janeiro essa semana, um absurdo. Muita covardia e crueldade. Agora, vocês viram o que disse o primo da vítima? O bairro da Trindade está largado. Está perigoso. Infelizmente, é uma realidade de vários bairros da nossa região. Fala sério, a moça na sua residência, acontece uma situação dessa. O casal, ela e o esposo, tinham R$10 mil para fazer uma viagem. Informação da família lá. Será que foram atrás do dinheiro?
Será que foram matar a grávida depois de pegar o dinheiro? Enfim, será que é gente conhecida? A divisão de homicídios está apurando tudo, a gente vai ficar de olho. Novidades aqui no Chumbo Grosso. Talvez ainda hoje, hein? Preso o ladrão de residência da região oceânica. O cara do Complexo do Alemão, hein? Guilherme Peixe conta tudo pra gente. Bota na tela, papel. Edson da Silva Júnior, de 19 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira no Morro da Fazendinha, no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele é acusado de participar de uma quadrilha que assaltava residências na região oceânica de Niterói. De acordo com a Polícia Civil, Edson invadiu a casa de um agente da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, em Itaipu, no último dia 19 de janeiro. Um agente aqui da DH foi furtado, foi roubado, levaram a arma dele, a carteira da polícia, e agora a Polícia Civil vai correr atrás e vai identificar todos os elementos da quadrilha. O delegado disse ainda que o acusado e os comparsas amarraram a empregada e ainda roubaram a arma e os documentos do agente. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, Edson é oriundo de uma comunidade do Rio de Janeiro e estava em São Gonçalo agindo com uma quadrilha da cidade. Existe um intercâmbio entre o Complexo do Alemão e essa quadrilha no Morro da Coruja, e então eles estão praticando esses assaltos. A Polícia Civil tenta identificar agora a participação de outras pessoas na quadrilha. Edson foi indiciado por roubo qualificado e foi transferido para o presídio Bangu 10, na zona oeste do Rio de Janeiro. Tá vendo? É a migração maldita. Eu falo isso toda semana aqui. O tal do Edson aí é do Complexo do Alemão, lá em Ramos, no Rio. E tá aqui para roubar na nossa área. Como disse o doutor Wellington, é um intercâmbio entre bandidos. É brincadeira. Que ponto nós chegamos? Vocês viram a figura? Alguém reconhece esse sujeito? Procurem a polícia. Com certeza, muita gente foi assaltada por ele e pelos seus comparsas. Temos que ajudar a polícia. É um dever do cidadão brasileiro ajudar a polícia da sua cidade, da sua região. O papel, mostra de novo aí. Mostra de novo. Eu acho engraçado quando esses caras são presos, cara. Olha a cara do sujeito. Eles parecem querer inverter os papéis. Porém, quando estão de serviço, tocam o terror na casa das pessoas. Essa que é a verdade. Amarram as vítimas, ameaçam, são valentões. Fazer o quê? Parabéns à polícia. Menos um nas ruas. E pode contar que outros serão presos. A polícia vai investigar. Essa que é real. Corpo carbonizado no carro lá no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. O Peixe conta tudo pra gente. Bota na tela. Moradores da rua Carlos Fox, no bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, ligaram para a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira após perceberem que um veículo havia sido incendiado em um terreno baldio na localidade. Quando os PMs chegaram ao local, não havia mais fogo. Porém, os policiais tiveram uma surpresa. Os restos mortais de uma pessoa estavam no porta-malas do carro. Os restos mortais foram encontrados no porta-malas deste carro, que aparenta ser do modelo Fiat Palio. Nós conversamos com moradores da região, mas ninguém quis gravar entrevista e disseram não ter visto quem deixou o automóvel no local. A partir de agora, o caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Tribobó. Mais um caso de desova em carro em São Gonçalo. Brincadeira, hein? A bandidagem mata, bota fogo em tudo. Que é isso, hein? É o auge da violência e da crueldade. Vamos torcer para que algo seja descoberto. Porque esses caras soltos são um perigo, hein? Agora, é claro que os moradores têm receio de falar. Nosso repórter, no papel dele, tentou por alguma coisa, mas quem é inteligente fica no sapatinho. Bandido é mal, a gente sabe como é que é. Agora, a próxima matéria. Uma jovem de apenas 15 anos é esquartejada pelo tráfico em São Gonçalo. Vanessa Werther apurou pra gente e conta tudo. Bota na tela. Na manhã de domingo, um corpo em decomposição foi encontrado por policiais do 7º Batalhão no alto da comunidade do Galão, no Porto Velho, em São Gonçalo. A jovem, de 15 anos, estava desaparecida desde a última terça-feira, quando foi vista pela última vez por familiares. Ela pode ter sido morta por traficantes da região. O corpo da adolescente foi levado ao IML de Tribobó, onde será feito um exame de DNA para comprovação de identificação. Os policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo ainda aguardam o resultado do exame.
Corpo em pedaços encontrado no Morro do Galão. Que é isso, hein? Que violência bárbara, absurda. Também é o seguinte, né? Quem entra nesse meio só pode esperar isso mesmo. Eu apurei que a própria mãe disse, né, que a filha não estudava, não trabalhava e vivia em mais companhias. Sumia de tempos em tempos, um horror. Procurou, encontrou. O IML vai trabalhar na identificação do corpo para conferir se realmente é a jovem dessa senhora que pelo jeito perdeu a sua filha. Fazer o quê? Deus a tenha. Cabeleireiro baleado em assalto em salão em São Gonçalo. Uma violência sem sentido. Vamos assistir essa matéria aí. No último sábado, 2 homens entraram no salão do cabeleireiro Roberto Pinheiro, na rua Maurício de Abreu, em Neves, e renderam clientes e funcionários. Segundo testemunhas, um dos suspeitos aparenta ser menor de idade e o outro estava claramente sob o efeito de drogas. Haviam cerca de 11 pessoas no local, incluindo crianças, e quase todos foram agredidos. Uma senhora teve o nariz quebrado de tanto ser pisoteada pelo assaltante. As marcas de sangue permanecem no chão. Enquanto o menor saqueava as vítimas, o outro suspeito, armado, disparou contra o proprietário. Apesar de baleado 2 vezes no abdômen, Roberto conseguiu fugir pelo telhado e foi socorrido por moradores que passavam pelo local. Ele foi levado para o pronto-socorro de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto. Segundo clientes e familiares de Roberto, ele é um homem muito tranquilo e batalhador. Estão todos muito revoltados com a violência do ocorrido. Pessoa de boa índole, batalhador, amigo, prestativo. Aqui ele estava chamando, ele caiu do telhado na casa do vizinho. Aí chamou, eu peguei ele, comecei a gritar e minha irmã estava no portão. Botaram ele dentro do carro e levaram para o socorro, foi direto para a cirurgia. Agora todos clamam por justiça. Na hora que a gente foi na delegacia lá, o pessoal deu pouco caso pra gente, não fizeram questão de ajudar, e a gente só quer justiça, só. 2 ladrões invadem um salão, agridem clientes, deram tapas até na cara de crianças, quebraram o nariz de uma senhora, um verdadeiro absurdo. Comigo aqui na 2, eu quero o seguinte, eu quero os direitos humanos pra gente de bem. Não aparece ninguém pra falar essa hora. Se prende os caras, pô, passa o rodo neles, tadinho, do que os caras roubando dinheiro das vítimas, dos clientes do salão, roubaram os pertences, roubaram o dono do salão e mesmo assim deram tiro no pobre trabalhador, no empresário dono do seu salão. Eu só posso torcer para que o Roberto Pinheiro, o cabeleireiro, se recupere. Numa boa, um absurdo. Quem puder ajudar nas investigações, souber de alguma coisa, use o disco denúncia, tá aqui na tela, ó. Papel, bota aí de novo. Isso aí, anota o número, vamos colaborar com a polícia, gente. Hoje foi o cabeleireiro, amanhã pode ser um parente seu, pode ser você mesmo que está em casa me assistindo. Os caras já não têm coração, tá certo? Pequeno intervalo, vou beber uma água, boca seca, sinistro hoje, o programa tá quente. A gente já volta. Chumbo Grosso, volta já. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Tudo prazer. Bate na palma da mão, minha gente. O luar, estrela, o mar, o sol e o dom. Está um dia na fúria. Esse vão virar pra vida. É sonho. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Volta, Chumbo Grosso. Estamos de volta, aí seu Chumbo Grosso, bicho pegando na sua tela. Que é isso, hein? Um PM torturado e baleado por traficantes. Escapou da morte por milagre. Lá em São Gonçalo, Vanessa Berta tem conta tudo pra gente. Bota na tela. O policial militar da UPP da Rocinha, que havia desaparecido na noite desta segunda-feira, foi resgatado na manhã desta terça por um helicóptero da Secretaria de Segurança do Rio. Lucas está lúcido e contou à equipe do hospital que depois de seu carro enguiçar na rodovia Amaral Peixoto, no trecho próximo à favela do Arrastão, por volta das 6h30, pediu ajuda ao pai por telefone. Ele também foi a um posto de gasolina perto.
Quando voltou para o automóvel, o PM acabou sendo rendido por traficantes. Ele não soube precisar quantos. Lucas contou ter sido levado para o alto da favela. Lá, virou alvo dos disparos dos bandidos. O PM ficou caído no local até a manhã desta terça, quando o helicóptero o visualizou. Além da aeronave, equipes de policiais também faziam buscas na favela. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo assumiu as investigações sobre o suposto sequestro do PM. Que caso é esse, hein? Um carro enguiçado numa estrada, o bando cerca o policial. Numa boa, deu sorte e nasceu de novo. Tem que mandar rezar uma missa, orar todo dia, a partir de hoje, porque, fala sério, vamos acompanhar as investigações. Vamos ver o que a polícia vai conseguir descobrir. Empresário escocês assassinado em São Gonçalo. Eu quero assistir. Bota na tela. Foi identificado como o escocês Scott Peter Kempsey, de 48 anos, o corpo do homem encontrado em um Honda Civic preto na última quarta-feira, às margens da BR-101 em São Gonçalo. Scott era diretor de operações de uma empresa petrolífera britânica e morava no Brasil há 16 anos. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, Peter saiu de casa em Macaé para participar de uma reunião de negócios no Rio de Janeiro. Quando voltava, a cerca de 1h da tarde, ele foi abordado por 2 homens que estavam em um carro modelo CrossFox quando passava pela BR-101 na altura do bairro Mutuá, em São Gonçalo. Assustado, ele não parou o veículo e continuou dirigindo. Os criminosos, então, efetuaram disparos, atingindo Peter no peito e no rosto. Ferido, ele perdeu o controle do automóvel e bateu contra o canteiro. O escocês morreu no local. A morte do escocês teve repercussão internacional. Sites e jornais britânicos como o Daily Mail e The Independent fizeram referências negativas com relação à segurança pública no país. Eles dizem para os leitores estarem sempre alerta, pois os criminosos estão em torno de nós a todo momento nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo. Eles alertam ainda para que não tomem táxis, pois o serviço seria muito perigoso. O crime já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. A DH está analisando imagens e trabalhando com a hipótese de latrocínio. Inclusive, as quadrilhas que roubam na BR-101 estão sendo monitoradas. Scott deixa 3 filhos, entre eles uma menina de 10 anos que morava em Macaé com ele e a atual esposa. Uma vergonha, gente. 1h da tarde, cara. Não foi de madrugada, não. Eu disse 1h da tarde. O empresário deve ter se assustado, não parou o carro e foi atingido por tiros desses vagabundos. Tá demais, né, gente? Fala sério. E a imagem do Brasil, do Rio de Janeiro, lá fora, como é que fica? Tá, o filme tá pra lá de queimado. O filme não, a fábrica do filme inteiro. Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. Olha, se eu fosse estrangeiro, numa boa. Vocês estão comigo em casa, vê se não concordam. Eu pensava 2 vezes para vir pro Brasil. Tem que ser muito guerreiro, tem que gostar muito do esporte, do futebol, das Olimpíadas. Que fala sério, hein? Vamos lá. Próxima notícia no Chumbo Grosso. Homicida se entrega à polícia. Vamos assistir esse caso agora. Bota na tela, papel. Um homem confessou ter cometido um homicídio em São Gonçalo no início do ano e se entregou à polícia por não aguentar a culpa. Ele é morador do bairro Sacramento. Leonardo Vinícius Ferreira da Silva, de 28 anos, se entregou à polícia na tarde da última quinta-feira na delegacia de Alcântara, a 74 DP, afirmando ter assassinado Diego Roberto Sodré na estrada do Bichinho, no Pacheco, em São Gonçalo, no último dia 12 de fevereiro. Na delegacia, ele contou que Diego devia R$2.000, mas não queria pagar. Com o objetivo de cobrar a dívida, ele descobriu que o homem andava armado e também se armou. O Leonardo é suspeito de outros crimes naquela região. E ele tem muito a dizer, inclusive onde está a arma do crime, onde está a arma da vítima que ele disse que arrecadou. Por isso, a culpa dele não pode ser diminuída por uma simples apresentação. Após discutirem, Leonardo atirou cerca de 10 vezes contra Diego. Leonardo relatou ter se entregado porque entrou para a igreja e não conseguia conviver com a culpa. São 2 traficantes que, por algum motivo, brigaram. Essa história de emprestar, de legítima defesa, é a versão dele que tem direito a falar o que ele quer, né? Ele sabia que a polícia estava fazendo buscas atrás dele, a gente sabia só o primeiro nome e... Por conta disso, os traficantes da região forçaram ele a sair de lá, para evitar que a divisão de homicídios fizesse fazendo diligências no local.
Leonardo já tem passagem na polícia por receptação. Após se apresentar a 74DP, ele foi levado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. Na real, se entregou porque os comparsas, os traficantes, mandaram, né, gente? A polícia estava investigando, pensando, até já realizando incursões na região do tráfico, e isso não interessa para esses caras do mal. Polícia perto não é bom para eles. Agora, vejam a imagem dele de novo. Papel, bota na tela aí, bota a imagem do sujeito. Disse que se entregou por causa da igreja. Gente, a igreja faz milagres. Volta para mim, volta aqui. Gente, a igreja faz milagres. Deus é poderoso, eu tenho fé. Agora, numa boa, não acredito nesse cara, não. Quem é de Deus não fica escondendo o rosto. Papel, bota de novo. Olha como é que ele ficou na delegacia lá. Olha a cara do sujeito. Ela tem escrito Maria Eduarda no braço. Espero que não seja a filha dele, porque ter um pai desse é brincadeira, hein? Fala sério. Comigo aqui na Lohan. Mototaxista assassinado no local de trabalho. Um absurdo. Vamos assistir. Um rapaz trabalhador e querido por todos. Essa é a forma que amigos descreveram o mototaxista Alexandro Lemos Ferreira, mais conhecido como Buda, de 23 anos. Ele foi assassinado na noite do último domingo no ponto de táxi onde trabalhava, na Estrada do Roçado, no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo. Eram 9h30 da noite quando Alexandro chegou no ponto de mototáxi onde ele trabalhava, exatamente nesse local. Nesse momento, o suspeito chegou e atirou 2 vezes contra o peito da vítima após uma breve discussão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um amigo de Alexandro, que teve a identidade preservada, revoltado com o assassinato, contou para a nossa equipe de reportagem o que aconteceu no momento do crime. O rapaz chegou aí para pegar uma outra pessoa, mas aí chegou nesse local, a outra pessoa não estava. Ele foi e perguntou ao rapaz que estava olhando. O rapaz falou, não estou olhando nada. Ele foi e empurrou o rapaz no momento empurrou ele. Ele foi, sacou de uma arma e atirou no rapaz, deu 3 tiros. E dizem ainda, testemunha falou, que ele atirou em outras pessoas, só que o revólver falhou. Buda foi sepultado na tarde da última segunda-feira no cemitério Parque da Paz, no Pacheco. Após o enterro, aproximadamente 200 pessoas fecharam as pistas da RJ-106 na altura de Rio do Ouro em protesto pela morte do mototaxista. Pneus foram queimados e quilômetros de congestionamentos foram verificados na rodovia. Um crime bárbaro e revoltante. Mais um maluco solto. A gente está vendo o faroeste. Você é John Wayne, um desses cowboys dos Estados Unidos, que é brincadeira. Agora, gente, rapaziada do Rio do Ouro, daquela região lá, eu entendo a revolta e acho que de alguma forma todos temos que protestar diante da morte de um trabalhador. Todos, sem exceção. Podia ser eu, você que está me assistindo em casa. Agora, fechar a rodovia é um erro, né, gente? O prejuízo para as outras pessoas é inaceitável. Uma coisa é protestar, outra é prejudicar a rotina da cidade, do bairro, da nossa região. Tá certo, gente? Vamos pensar nisso. Fica um recado para vocês. Protestem, mas não interrompam a vida das outras pessoas. E olha, esse caso do mototaxista, a polícia já identificou o assassino, hein? O Guilherme Peixe vai contar tudo pra gente agora. Papel, bota na tela, quero ver. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investiga a morte de mototaxista Alexandro Lemos Ferreira, mais conhecido como Buda, de 23 anos, no último domingo, na Estrada do Roçado, no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo. O jovem foi morto com 2 tiros no peito, após discutir com um homem no ponto onde trabalhava. É pedir cautela à família do Alexandre, porque a divisão de homicídios já tem o autor do crime, faz buscas para localizá-lo e prendê-lo. Revoltados com o crime, familiares e amigos de Alexandro realizaram manifestações na RJ-106, na altura de Rio do Ouro, nas últimas segunda e terça-feira. Pneus foram queimados e a rodovia foi fechada temporariamente. Policiais militares acompanharam o protesto, mas não houve problemas. A mãe de Alexandro, inconsolável e assustada com a forma brutal que perdeu o filho, precisou ser amparada. Por que fizeram isso com meu filho? Por quê? Meu filho era bom! Meu filho era bom! Amigos da vítima que testemunharam o crime conversaram com a nossa equipe de reportagem. O rapaz chegou aí para pegar uma outra pessoa, mas aí chegou
nesse local outra pessoa não estava. Ele foi e perguntou ao rapaz que estava olhando. O rapaz falou, não estou olhando nada. Ele foi e empurrou o rapaz no momento empurrou ele. Ele foi, sacou de uma arma e atirou no rapaz, deu 3 tiros. E dizem ainda, testemunha falou, que ele atirou em outras pessoas, só que o revólver falhou. Segundo o delegado responsável pelo caso, as investigações já estão bastante adiantadas e o suspeito já foi identificado. Na verdade, a gente já está, desde o dia do caso, atrás do Dinho Lanterneiro, que é a pessoa que matou o rapaz covardemente. É da região, o disparo foi de surpresa, deixou a vítima sem chances de defesa, por isso homicídio qualificado. Nós vamos tentar prendê-lo e acredito que são prazo bem pequeno para fazer essa prisão. Então, a população tem que entender que a polícia não tem bola de cristal, né? Nós estamos atrás dele e vamos encontrá-lo. A divisão de homicídios liderada pelo Dr. Wellington é impressionante, cara. A competência desses policiais, dessa delegacia, dessa unidade da Polícia Civil é enorme. É impressionante o volume de trabalho e a resposta que eles dão pra gente. Certamente que esse tal Dinho Lanterneiro vai ser preso. Vamos ficar de olho nisso. Operação no Salgueiro apreende armas, drogas e prende 3 bandidos. Os caras estão na tranca. Vamos ver. Uma operação para coibir o tráfico de drogas foi realizada na manhã desta quarta-feira no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em uma ação conjunta do Grupamento de Ações Táticas do 7º Batalhão e o Patrulhamento Tático Móvel do Salgueiro. Após entrarem na comunidade, os policiais militares encontraram um grupo de 6 homens fortemente armados. Houve confronto e um dos bandidos foi baleado. A finalidade era coibir, o tráfico de entorpecente naquela localidade. Foi juntado o GAT aí junto com o Patamo Salgueiro. Foi feita uma operação, ao adentrarmos na comunidade, fomos recebidos a tiros. Foi feito um cerco no local e conseguimos lograr êxito na mata aí, encontrar os 3 elementos, um deles baleado e os outros 2 também portando esse armamento que vocês viram aí. Após o confronto, Jonathan Ferreira de Lima, de 19 anos, mais conhecido como Gordinho, foi baleado no braço direito e levado pelos policiais para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Outros 2 homens foram presos. Eles foram identificados como Luiz Cláudio Rafael Batista, de 24 anos, vulgo Guigui, e Robson Vicente Rafael, 35 anos, conhecido como Chumbinho. Eles falaram que o vapor ali ganhava 300 por semana, e o outro, que era o segurança, ganhava 500 por semana. Com eles foram apreendidas 2 pistolas, uma 9mm e uma 380, e uma submetralhadora 9mm, além de 17 munições de 9mm, 3 carregadores de arma, 33 cápsulas de cocaína e um celular. O caso foi registrado na Delegacia de Neves, a 73 DP, para onde os presos e o material apreendido foram levados. Rapaz, que vida é essa? Você, meu amigo, quer ganhar 300 ou 500 por semana? Quer? Fala sério. Mas tem que bater de frente com a polícia e tomar tiro. Vira o braço do tal Gordinho? Na boa, a imagem é bizarra. Para tudo. Papel, bota a imagem do cara de novo, o bracinho do sujeito. Olha o tiro que ele tomou. Vai ficar, vai perder o braço, amigo. Parte já foi. Isso é vida? Que malandragem é essa, rapaz? Parabéns aos policiais do 7º Batalhão. Bateu de frente, amigo. Tem que chegar junto mesmo. Não tem essa parada, não. Em especial o Sargento André Oliveira. Obrigado pela entrevista, pelas informações, para a nossa audiência aqui. Mais uma execução em São Gonçalo. Comigo aqui, Lohana 1. Dessa vez a execução foi em Monjolos. Eu quero assistir. Bota na tela. Policiais do Batalhão de São Gonçalo encontraram na manhã desta quarta-feira o corpo de um homem identificado como Almir de Alvarenga Filho, de 41 anos, dentro do próprio carro da vítima, um Chevrolet Corsa Sedan de cor amarelo. A vítima apresentava 4 tiros de calibre 380. Ele estava sentado no banco do motorista do automóvel que estava na rua Libânio Ferreira Porto, no bairro Monjolos. A partir de agora, a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo vai investigar o que pode ter motivado o crime. Guilherme Peixe para o Chumbo Grosso. Outro caso de execução. Vamos aguardar as investigações. Fazer o quê? Investigações do caso da grávida assassinada em São Gonçalo continuam. Novidades já agora no nosso programa. Vamos assistir. Bota na tela.
A acariação envolvendo Rodrigo Folico Zool, viúvo de Suelen de Souza Salles, grávida de 5 meses e assassinada na última segunda-feira em São Gonçalo, e a ex-amante dele, Flávia Ramos, principal suspeita de ser a mandante do crime, que estava marcada para a última quarta-feira, não aconteceu devido à demora nos depoimentos individuais. O procedimento teve início por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira. A família da vítima chegou logo cedo à delegacia. Um dos primeiros a chegar à delegacia, o pai de Suelen conversou com a imprensa e afirmou não acreditar na participação de Rodrigo no assassinato da filha. Conheço ele desde criança, conheço a sua família, a polícia ainda está investigando, né? E acredito que a verdade vai aparecer e os verdadeiros culpados serão punidos e pagar pelo crime que cometeram. Segurando cartazes que pediam justiça, familiares de Suelen compareceram e protestaram na delegacia. Um primo da vítima, que teve acesso a uma sala ao lado de onde acontecia a acariação, contou o que pôde ouvir. A gente está acompanhando ali os depoimentos, né, tanto da parte do Rodrigo como da parte da Flávia, e estamos vendo que está havendo várias controvérsias dos depoimentos deles, né, o ponto dele ter saído de casa, da questão do envolvimento dele com a Flávia, está muito suspeito. Tipo, controvérsias amorosas entre o Rodrigo e a Flávia, que eu acho que o sujeito homem mesmo não faria, entendeu? Não? E a questão dos horários também não batem? Não batem. Os horários dele saindo de casa, enfim, os horários divergentes, entre a hora do crime, a Flávia ali no local, enfim, vários controvérsias. Há muitos segredos nesse caso ainda a ser esclarecidos. Gustavo falou ainda sobre comentários de Flávia que colocam em dúvida a sexualidade de Rodrigo. A afeição é coisa de homem, que eu acho que nenhum homem faria isso. Uma coisa muito estranha que, entendeu? É muito doloroso saber disso, minha prima até, que Deus já tenha, saber que minha prima merecia isso, que o Rodrigo tinha um caso amoroso, assim, muito estranho. O Rodrigo era homossexual, né? Vamos dizer assim, com relação a isso, gostava de outras coisas que eu me surpreendi. Familiares de Suelen mostraram uma mensagem da vítima para Flávia, após a suspeita ameaçá-la diversas vezes. Na mensagem, Suelen dizia: "Sou tão pequena, mas por que você tem medo de me encarar? Se sou tudo isso, é porque te incomodo tanto. Inveja, né? Quer me destruir, mas sou mais forte do que pensa. Covarde." No início da tarde, antes da acariação terminar, o delegado responsável pelo caso falou com a imprensa. Com certeza a acariação é um instrumento importante nesse momento, até porque as contradições continuam e as mútuas acusações. E isso, com certeza, num futuro, no processo penal, vai ser importante. A gente confirma acusações mútuas e confirma também os indícios de autoria em relação à Flávia. A Delegacia de Homicídios divulgou um vídeo contendo imagens de câmeras de segurança que mostram momentos antes do crime. Nas filmagens, uma mulher passa olhando para a vila onde Rodrigo e Suelen moravam. Logo em seguida, uma outra mulher passa carregando uma sacola. Momentos depois, 2 homens passam segurando sacolas. Esses podem ser os executores de Suelen. Não, a Ana Cláudia veio aqui, confessou que realmente foi na casa da Suelen, foi lá confrontá-la, a mando da Flávia, mas por enquanto não é considerada suspeita. Como disse o delegado Wellington, a cariação é uma ferramenta importante na apuração de qualquer caso, né? Principalmente um caso terrível como esse. Há muito mistério nesse caso, muita coisa nebulosa. Rapaziada, não é o caso de julgar ninguém, mas olha, pular cerca, ter amante, o cara é casado, ter amante, isso só dá problema. Volta e meia, o bicho pega, coisa fica feia. Na boa. Agora, vamos assistir a amante desse viúvo aí, do viúvo, o cara que pulou a cerca, foi presa, acusada de matar a moça que estava grávida. Eu quero ver, bota na tela. Flávia da Silva Ramos, de 33 anos, foi presa na tarde da última terça-feira após prestar depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. Ela era amante de Rodrigo Foli, viúvo da auxiliar administrativa Suelen de Souza Teles, de 26 anos, assassinada dentro da própria casa no bairro Trindade, em São Gonçalo, na última segunda-feira. Flávia é acusada de homicídio duplamente qualificado. Até aqui ele é testemunha, mas nós vamos continuar procurando indícios
da autoria do crime. Populares que pediram para não serem identificados afirmaram terem visto Flávia próximo à casa de Suelen na manhã que o crime ocorreu. Além de Flávia e os 2 homens que entraram na casa da vítima, uma segunda mulher é suspeita de ter participação no homicídio. A Ana Cláudia já foi ouvida uma vez e vai ser ouvido futuramente uma segunda vez. Nesta manhã, a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo realizou uma cariação onde Rodrigo e Flávia foram ouvidos mais uma vez. Antes do início do procedimento, o viúvo conversou com a imprensa. Eu fui uma vítima desse relacionamento, dessa pessoa aí que infelizmente assassinou a minha esposa e o meu bebê por motivos de inveja, tá, do meu relacionamento. Tá? Eu tive uma relação com ela, estava me afastando dessa relação e ela, sabendo disso, ficou sabendo que a minha esposa estava grávida, foi para lá destruir a minha vida. Ela é uma prostituta, tem envolvimento com vários homens. Rodrigo falou em depoimento que sabia das ameaças que Suelen recebia. Já para a imprensa, nesta manhã, ele falou diferente. Pelo menos do meu conhecimento, se tivesse feito alguma ameaça física à minha esposa não me contou. Nossa equipe de reportagem voltou à Avenida São Paulo para conversar com vizinhos de Suelen, que há 2 dias do assassinato permanecem assustados. A pessoa normal, passava aqui todo dia de manhã para trabalhar normalmente. Ela e o marido, pessoas de gente boa, moram aqui há pouco tempo, mas conheço ele desde pequenininho. A gente é criado aqui no bairro, nascido e criado aqui. E não tem nada que falar dele, super maneiro. É uma pessoa de uma boa índole, o esposo maravilhoso, né? Eu não via nada, 3 meses que eles moram aqui, né? Então eu estou apavorado pelo ato que aconteceu aí, que não fica impune, né? Suelen era auxiliar administrativa em uma joalheria em Alcântara, na famosa Rua da Feira, onde trabalhava há cerca de 3 anos. Nós viemos até a joalheria, onde Suelen trabalhava como auxiliar administrativa. Tentamos conversar com alguns colegas da vítima, mas ainda muito abalados com o crime, ninguém quis gravar a entrevista. A suspeita Flávia disse na delegacia que está grávida de Rodrigo. Segundo a polícia, ela será submetida a um exame para confirmar se ela realmente está grávida. Depois de prestar depoimento, a polícia prende a amante do viúvo. Uma barbaridade. É muita falta de amor dessa gente. Matou uma moça jovem grávida, cara. Do jeito que foi. Pelo amor de Deus. Vamos esperar o andamento dessas investigações. Se ela foi presa, é porque a polícia tem alguma coisa aí para garantir essa prisão. Essa que é real. Polícia investiga assassinato do empresário escocês. Vamos assistir. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo segue investigando a morte do diretor de operações de uma empresa petrolífera britânica, o escocês Peter Crampsey, no dia 2 de abril, na BR-101, em São Gonçalo, na altura do Mutuá. Peter voltava de uma reunião de negócios na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, dentro do próprio carro, um Honda Civic preto, quando foi abordado por 2 homens que estavam em um automóvel modelo CrossFox. Nesta quinta-feira, amigos, familiares e representantes do consulado escocês estiveram na Delegacia de Homicídios para apresentar a rotina da vítima, além dos últimos passos dele. O titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo conversou com a imprensa nesta semana e falou sobre o andamento das investigações. A família trouxe a rotina dele e os últimos passos naquele dia no qual o crime aconteceu. Isso é importante para a investigação. E agora nós vamos investigar também os passos dele no Rio de Janeiro, na ponte Rio-Niterói, até a abordagem aqui na rodovia. Inicialmente, o caso era tratado como uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. No entanto, a polícia agora trabalha também com a hipótese de execução, já que o tiro no peito foi certeiro. Não, sem possibilidade de descartar qualquer coisa no início de uma investigação de homicídio. Pode ser que seja um latrocínio, uma tentativa mal sucedida de roubar o motorista, mas pode ser também uma ação direcionada ao próprio motorista. Isso está sendo abordado, investigado, logicamente na primeira semana de investigação apenas. Ainda de acordo com o Dr. Wellington,
Todos os passos de Peter serão monitorados desde o Rio até chegar a São Gonçalo, com imagens de câmeras de monitoramento de rodovias. O escocês deixa 3 filhos, uma menina de 10 anos que morava em Macaé com ele e a atual esposa, e 2 homens que moram na Escócia. Peter estava no Brasil há 16 anos. Vamos aguardar as investigações. Nada pode ser descartado nesse caso absurdo que queima o nosso filme lá fora. A imprensa internacional, não só lá da Escócia, da Inglaterra, está repercutindo. O mundo inteiro está falando disso, cara. Brasil, Copa do Mundo agora, daqui a alguns meses. Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. E o cara é morto no meio da rua 1h. Pelo amor de Deus, não dá, né? Tá demais. Gente, esse foi o Chumbo Grosso. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Até semana que vem. Tudo de bom. Fui. Tchau.